valer nesta segunda-feira, dia 1º de maio, o novo salário mínimo de R$ 1.320, anunciado pelo presidente Lula durante seu pronunciamento oficial do Dia dos Trabalhadores, que aconteceu no domingo, dia 30 de abril. O valor representa uma alta de R$ 18 em relação ao último salário mínimo que vigorava desde o dia 1º de janeiro de 2023, de R$ 1.302. A começar pela valorização do salário mínimo, que há 6 anos não tinha aumento real e vinha perdendo o poder de compra dia após dia. Mas já estamos começando a reverter essa perda. A partir da manhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. O reajuste acima da inflação havia sido uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com isso retoma a valorização do piso salarial, uma das marcas dos seus 2 primeiros mandatos. Eu sou Larissa Machado e esse foi mais um Giro Sindical do programa Plantão Ecetissa. Até a próxima edição! Essa situação do PCCS hoje? Sim. Você sabe que nós tivemos um período discutindo quais eram os parâmetros da liquidação. O processo transitou em julgado, retornou para a execução, o Correio fez uma rescisória, você lembra? Ela ainda caminha no TST, mas até o momento tudo certo, é aquilo lá que é a condenação do Correio. Na hora de traduzir aquilo em valores, tanto para realinhamento quanto para cálculo de vencidas, o Correio estabeleceu parâmetros de interpretação, tanto da sentença quanto do PCCS, que a gente divergia. Por exemplo, o Correio entendia que deveria dar as referências da tabela da NM, ok, porque é a única tabela que existe mesmo, mas que não deveria atingir 5% em cada referência. E a gente entendia que deveria ser 5% porque é assim que era na evolução do PCCS. O Correio entendia, por exemplo, que deveria parar as progressões em 2008, mesmo para o trabalhador que apresentou aquele termo de não aceite, você lembra dele, dizendo que quero ficar no PCCS 95. Então ele parava as progressões para essas pessoas em 2008. E a gente entendia que ele só poderia fazer isso para aquele trabalhador que ficou no 2008. Aquele que apresentou o termo teria direito a continuar recebendo as progressões até agora, até a presente data e até o final de carreira. Pois bem, discutimos também a questão de compensações. O Correio fazia um cálculo de progressões e depois fazia assim, ó, essa daqui eu não vou pagar porque eu dei lá no acordo coletivo tal. Aquela outra eu não vou pagar porque eu dei no acordo coletivo tal. Aquela eu não vou pagar porque eu dei do PCCS e tal. E o Correio veio, o juiz disse assim, não está autorizado nenhum tipo de compensação lá na sentença. Então você não pode criar isso agora na fase da execução. Em suma, o que ficou estabelecido? Uma progressão por antiguidade a cada 3 anos e uma de mérito a cada 1 ano. Você lembra o debate sobre isso? O Correio deveria ter apresentado as avaliações, não apresentou, o juiz considerou todo mundo no melhor nível, letra A. Pois bem, além desse parâmetro de 3 anos e 1 ano, não pode parar em 2008 para quem apresentou o termo de não aceite, não pode compensar com o PCCS ou com o acordo coletivo e tem que levar a pessoa até a última referência possível da carreira, não apenas do nível do cargo. Você mesmo me questionou, doutor, eu sou carteiro. Se eu sou carteiro 1, eu vou receber só até o limite do cargo de carteiro 1? Não vou para o 2? Você vai para o 2. E quando chegar no final do 2, eu não vou para o 3? Vai para o 3, até a última referência. O Correio queria parar a pessoa em cada um dos níveis, e não seguir para o próximo nível. O juiz entendeu que estava errada a conduta do Correio e mandou seguir em todos os níveis. Definido esses parâmetros, o Correio recorreu para o tribunal, que não concordou. O tribunal confirmou os parâmetros e o Correio recorreu para o TST. E é nessa fase que está o processo, um recurso no TST. Lembrando que a gente tem, hoje, quase 50 execuções com 50 pessoas, e alguns desses processos já retornaram para o TST, que o TST confirmou a decisão dos parâmetros, então nós podemos começar o realinhamento e o cálculo das vencidas. Alguns estão aqui no realinhamento e cálculo das vencidas e outros ainda estão no TST aguardando julgamento e retorno do processo.
Bom dia, eu sou Larissa Machado e estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate. E nesta segunda-feira comemoramos o Dia do Trabalhador e por isso estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios os trabalhadores Divino Mendes e a Soniane Souza, que agora também está à frente da Secretaria da Saúde do Trabalhador. Sejam bem-vindos. Gostaria que vocês começassem se apresentando, falando quando vocês entraram nos Correios, por que vocês entraram. Se você quiser começar, Divino, pode ficar à vontade. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Olha, Larissa, eu sou um veterano dos Correios. Eu comecei lá em 1986. Sim. Eu me lembro bem até hoje. Eu, desde menino, tive vontade de trabalhar nos Correios, porque eu sempre vi os Correios como algo sério. Onde naquela época, quando eu entrei, a gente tinha o sonho de trabalhar em 3 empresas. Era Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, porque cada questão da estabilidade. Sim. A gente costumava dizer que a gente casava com o emprego, né? E comigo não foi diferente. Eu entrei para os Correios e segui minha vida. E confesso para você que nunca me arrependi não, porque eu gosto muito de trabalhar nos Correios. Certo. Gosto muito mesmo. E você já entrou como carteiro? Eu sempre fui carteiro, porque as pessoas procuram assim, por que você está tanto tempo como carteiro? Eu vou responder essa questão agora para você ver o tanto que é interessante. Você sendo carteiro, você tem uma coisa que eu acho fundamental no ser humano: liberdade de ir e vir. Sim. Nós não ficamos fechados aqui, igual, por exemplo, um cubículo desse aqui. É lógico, cada pessoa tem uma maneira de pensar, mas eu gosto muito da minha liberdade, certo? De você poder movimentar, ver outras situações, porque o serviço de carteira ele é um serviço que ele não te dá a rotina. O dia de hoje vai ser de um jeito, o dia amanhã vai ser de outro. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, a coisa é tão corrida, tão dinâmica, tão versátil, que você não vê o tempo passar. Nessa história eu já vou para 40 anos de Correio. Nossa, muito tempo. É muito tempo, então Muito é uma tempo vida, e muita história, é né? uma vida. Eu tenho histórias que se eu for contar aqui a gente passa o dia todo, certo? Então, isso me levou a ser carteiro. Mas se eu falar para você assim, você nunca recebeu uma proposta, uma oportunidade? Já, várias vezes. Várias. Eu que sempre declinei. Porque eu cheguei no estágio seguinte, que eu tô quase na hora de pegar meu chapéu, né? Então, vou continuar assim. Certo. E gosto muito de ser carteiro. Que bom. Tenho orgulho disso, tenho orgulho disso. Isso é importante. Tenho muito orgulho pelo seguinte, porque as pessoas às vezes de forma simplista acham que o carteiro só entrega a carta. Não, o carteiro participa ativamente do desenvolvimento do país. Nós podemos ver os novos tempos aí, a questão do comércio eletrônico. Certo. Os Correios têm papel importantíssimo nesse momento no país. Importantíssimo pela questão da capilaridade e pela questão da questão logística. Mas é uma outra situação. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E você, Soniane, quando você entrou nos Correios? Eu entrei em 2013, foi o último concurso que teve. Sou neném, diz o outro, em vista dele. Mas já tem 10 anos, né? Nisso aí vai já fazer 10 anos. Eu entrei como carteira. Primeiro eu trabalhei na bike um tempo. Acho que eu fiquei uns 3, 4 anos na bike. Aí depois eu fui pra moto, fiquei na moto um pouco, agora eu tô no carro. E como o Divino falou, é um serviço que eu gosto de fazer, porque a gente tem essa liberdade, esse acesso à rua, acesso às pessoas, né? Ver pessoas diferentes, conversa com as pessoas diferentes. Eu também sou igual ao Divino, eu não gosto muito de ficar fechada ali, né? Quando você recebe uma proposta de supervisor, gestor, né? Às vezes a gente olha, tem muita gente que olha a questão salarial e tudo, mas eu olho principalmente o dia a dia, a rotina, e isso para nós, carteira, igual o Divino falou, tem, né, livre acesso. Você vai lá, faz seu serviço e aquilo ali. Aí depois você pode ir para casa, cuidar da sua família, né, do resto dos seus afazeres. E eu gosto de falar isso muito, eu gosto de trabalhar. Eu queria ganhar muito e trabalhar pouco, não ganhar pouco e trabalhar muito. Acho que é a maioria das pessoas hoje em dia, né? Principalmente. Mas o serviço de carteiro hoje, para nós, tá muito pesado, tá muito puxado. Acho que às vezes pela a falta de concurso, né? Que já tem aí 10 anos que não tem concurso, mais de 10 anos, né? 2011.
E pra gente tá cada dia ficando mais sobrecarregado, o serviço tá ficando cada vez mais puxado. Mas enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer também. Foi bom você falar isso, porque muitas vezes o cliente ele não entende isso. Ele não entende que a encomenda dele atrasa porque não tem pessoal suficiente, que não tem concurso há 10 anos, que houve uma precarização, né, do trabalho e também da empresa, né, um sucateamento aí nos últimos anos. Então, o cliente, infelizmente, ele não reconhece isso. Ele reconhece quando ele contrata o serviço de uma outra empresa, né, uma empresa particular, privada, e aí que demora muito mais, ou que a própria empresa acaba usando o serviço dos Correios, né. Aí ele pode, né, passar a entender um pouquinho. E aí é importante, né, você está falando isso e tal, e vocês também fazem parte do movimento sindical, porque se a gente for pegar aí o Dia do Trabalhador, para celebrar as conquistas do trabalhador, né, que sofreu aí ao longo dos anos em toda a história da humanidade, a classe trabalhadora é a que mais sofre e é a que carrega a sociedade meio que nas costas, né? Porque se não fosse o trabalhador, muita coisa não teria acontecido. E aí, grande parcela dessas conquistas é por conta do movimento social e da união da classe, né? E vocês estão aqui já fazendo uma parte disso, que é entrando no movimento sindical. E o Divino já tem algum tempo aí no movimento. Na verdade é o seguinte, Larissa, eu sempre fui de esquerda. Isso aí eu não tenho Não tem medo de falar. Não tenho medo, não. Eu tenho lado. Certo, eu tenho lado, Exato. eu tenho lado. Meu lado é o lado do trabalhador. Igual eu falei com você, eu entrei nos Correios em 86 e eu me lembro perfeitamente que naquela época havia a clandestinidade dos sindicatos. Os sindicatos, porque eles só foram ser legalizados com o advento da Constituição de 88. Então, eu lembro que a gente começou primeiro tinha umas reuniões assim, meia clandestina. Depois a gente começou a botar a cara. A gente começou lá na Rua 10, na Catedral lá. Aí nós fomos convidados a sair de lá. Fomos convidados. Convidados. Certo? Aí nós fomos para a Praça Cívica, Monumento dos Três Raças. E vai. De repente, surgiu a ideia da gente, depois da Constituição já, da gente começar a fazer assembleia em frente à empresa. Mas não se iludam, que eu me lembro até hoje, a gente fazendo assembleia em frente à empresa, tinha lá um carro da Rotan, um Fusquinha azul, uns guarda-roupa de 2x2 com uns cacetes desse tamanho e 2 cachorros lá, a gente fazendo assembleia. Então você fazia assembleia e ficava temeroso. Temeroso, porque você não sabia. Você tinha que ter muito cuidado com o que você falava. Sim. Porque o momento era muito tenso. Fora que estava saindo de uma ditadura militar. Sim, né? saindo entre aspas, porque nos exato. Correios, questão de ditadura é complicado dos Correios, tá? Porque os Correios, eu costumo dizer o seguinte, os Correios, eles são vários Correios dentro de um Correio. E os Correios tem uma coisa que eu odeio, que eu detesto. As pessoas se acharem dono. As pessoas não percebem que nós estamos numa estatal, uma empresa pública, que ninguém é dono. Nós estamos numa empresa que é a segunda empresa mais antiga da América Latina, só perdendo para a Casa da Moeda do Peru. Então, tá cheio de dono, certo? Aí que eu entro num tema muito delicado que a gente vive vivenciando nos dias de hoje, que é a questão do assédio. Nós recebemos assédio no Correio de duas maneiras, tanto da forma vertical como horizontal. Porque os colegas chegam em você e te pressionam a fazer o trabalho. Sim. Te pressiona mesmo, te pressiona. Então, são situações que eu coloco o seguinte, que elas têm que ser trabalhadas. Porque a classe trabalhadora, é bom que se diga, a classe trabalhadora, principalmente a área operacional dos Correios, ela está doente. Nós estamos com sobrecarga de trabalho, com falta de funcionários, com distritos superdimensionados, que a gente fala... onde eu coloco o seguinte, esses SDs da morte que criam distritos que são verdadeiras fazendas, certo? Um tal de DDA. DDA, isso é a coisa pior que existe dos Correios hoje, esse tal de DDA. É a distribuição domiciliar alternada, né? Isso começou, quando eu entrei nos Correios em 86 tinha isso, mas era distrito alternado. Aí eles criaram uma nomenclatura nova, passaram um batom. Aí eu escuto alguns gerentes, isso é bom. Eu falei, é bom pra quem, Carapaga? É bom pra quem? Pra sociedade não é. Do trabalhador também não é. Porque eu sei, eu tenho conhecimento de causa do que eu estou falando. Recebo queixa todos os dias.
Então, são situações que nós temos que mudar. Agora, com o advento de um governo progressista, um governo dos trabalhadores, e foi esse o projeto que venceu nas urnas. Então, nós temos que colocar em prática. E uma das pautas minhas é o seguinte, são SDs humanizados, onde coloquem pessoas em distritos que realmente deem conta de fazer a distribuição daquele distrito, e acabar com esse famigerado DDA. Porque, na verdade, hoje o carteiro trabalha não é para 2, não é para 3. Porque eu vou explicar para você, ele sai num distrito hoje, amanhã o distrito dele está dobrado, mas não é para 2, ele é para 3. Todo carteiro hoje, eles tem. Outro dia eu vi um carteiro saindo com 716 objetos. Nossa. 716 objetos. Isso é humanamente impossível. Por que ele sai com 716 objetos? Porque a chefia dele transfere a responsabilidade para ele. Porque ele tirou de dentro da unidade. A partir do momento que ele tirou 716 objetos dentro da unidade, ele está sob a responsabilidade, sob a guarda dele, certo? A chefia não tem a responsabilidade sobre isso. Isso é desumano. Isso é desumano. E desonesto de quem faz isso. Desonesto, Laís. Muito desonesto. Então, o que nós precisamos é o seguinte, humanizar os distritos. Humanizar os distritos. A senhora Soniane sabe bem do que eu estou falando. Porque ela vence isso no dia a dia. Se imagina uma mulher, com a complexão física dela, sair com 500 objetos. Eu tenho colegas e vi recentemente um smartphone de uma colega, ela mostrou para mim. 495 objetos. Pra entregar num dia. Para entregar num dia. Não é impossível, né? Impossível, impossível. Aí eles falam o seguinte, tem muita agrupada. Agrupada é quando tem 10, 15, 20 no local. Aí eu dei uma olhada nos pontos de entrega. Falei, deixa eu ver os pontos de entrega. Sabe quantos pontos de entrega, Laís? 232. Não dá. 232. A média de cada ponto de entrega é 3 minutos. A média. Porque você chega nesses condomínios, nesses grandes prédios, não tem porteira, portaria remota. Demora 10 minutos para sair, para vir. E quando vem? E quando vem? Então, nós vivenciamos uma situação muito difícil, porque tem muitas pessoas em postos chaves transferindo a responsabilidade. Isso é muito grave. Nós precisamos mudar isso. Essa é a situação. Pois é, então é até importante você estar falando isso, Divino, porque a gente tem outras pessoas assistindo, além dos trabalhadores dos Correios. Então, muitas vezes está um cliente lá do outro lado da tela que está nos acompanhando e ele não sabe disso. Eu, enquanto cliente, né, dos Correios, eu não sabia disso, porque a gente percebe o seguinte, quando você está acompanhando ali a encomenda, saiu para entrega. Só que às vezes não chega naquele dia, né? Vai chegar no outro, aí você pensa assim, nossa, né, os Correios estão enrolando e tal. Mas é isso, né? O trabalhador, ele não vai conseguir, de trabalho. Né? Você costuma carregar quantos objetos por dia, Soniane, no carro? Isso daí depende do dia, né? Tem dia que chega a 200, tem dia que chega a 150, depende muito do dia. Mas eu já cheguei a sair com 400 registrados, 700 registrados no dia. E aí não consegue entregar, né? Eu saí com 784, Larissa, uma vez. E aí, vocês têm um prazo, assim, por exemplo, esse objeto só pode ficar com você 3 dias. Tem esse prazo? Tem. É assim, normalmente quando você sai pra rua e não consegue fazer, você traz aquele resto. Aquele resto é prioridade no outro dia, você tem que ir naquele resto. E o SEDEX, que também é prioridade, né? Aí acaba deixando o outro pedaço sem fazer. Você faz aquele e aí o outro que não der, a gente alterna. Então só vai acumulando o trabalho, né? Dentro das prioridades, nós temos as prioridades. Aí, prioridade... Sim, porque se chega, por exemplo, 3 horas, 4 horas da tarde, você tá lá com aquela quantidade de serviço. Qual a prioridade? SEDEX. É o SEDEX. Você larga tudo e vai entregar o SEDEX. É a forma que a gente trabalha assim. Porque nós não podemos, de forma alguma, deixar o SEDEX sem efetuar a entrega. A nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande a nossa responsabilidade. Então, muitas vezes o cliente tem que entender o seguinte. O carteiro, ele quer efetuar a sua entrega. Mas o distrito está mal dimensionado. É um distrito que não dá condição de fazer a percorrida toda. A sociedade muitas vezes não sabe disso. Exato. Então, por isso, quando eu falo, precisamos de distritos humanizados, são distritos que nós temos condições de fazer a percorrida no dia. Porque aí nós vamos atender com qualidade. Porque eu sou um carteiro seguinte, que eu não consigo chegar numa pessoa e não falar bom dia, boa tarde, como vai. Eu não sou robô. Exato. Eu não sou robô, não sou máquina. Você está entendendo? O meu relacionamento, ele é humanizado. E eu tenho empatia com o cliente. Eu tenho empatia com o cliente. Porque é ele que paga o meu salário. Sim. Ele é que paga meu salário. A função dos Correios existir é em função dos clientes. Então a empresa tem que prestar um serviço de qualidade.
E para isso ela precisa nos dar condições de trabalho. Com certeza, né? E isso é muito importante, principalmente a gente vindo de um governo aí, de um desgoverno de 4 anos, teve muitos ataques aos trabalhadores e dessa mudança aí que a gente, né, claro, tem esperanças de que seja para melhor, né, do Lula tá aí à frente do país, da gente estar tendo essa chance de conversar sobre isso, inclusive, né, de discutir isso junto ao governo, né, de melhores condições para os trabalhadores. A gente teve agora, né, um anúncio no domingo de aumento do salário mínimo, de uma tentativa de valorização salarial e, né, vocês já falando aí dos desafios do dia a dia, e é isso, né, é muito desafiante a vida do carteiro. Não só, assim, da questão da pressão do trabalho, mas às vezes com o próprio cliente, né? A gente tem casos aí de cliente que é agredido, ou de carteiro que são agredidos pelos clientes, de carteiros que são perseguidos e muitas outras coisas. Então, é difícil o dia a dia. E é por isso que a gente precisa dessa consciência de classe, né? De se juntar. E o sindicato é mais ou menos um ponto para isso, que muitas vezes a pessoa não entende, né? O sindicato é o contraponto do trabalhador, né? Você está entendendo? O sindicato é a casa do trabalhador. Porque aqui, eu costumo dizer, o sindicato é o muro das lamentações. É onde Exato. onde o pessoal vem aqui. E é isso aqui, o sindicato está aberto para o trabalhador. Tá aberto, aqui é a casa do trabalhador. Não é forma de expressão, não. Aqui é a casa do trabalhador. Porque é o seguinte, os clientes muitas vezes não têm acesso a essas informações. Exato. Porque ele contratou um serviço e ele quer que o serviço seja feito. Ele quer que o serviço... Eu já fui agredido na rua. Foi o dia mais triste da minha vida. Certo? Foi o dia mais triste da minha vida. Mas graças a Deus, a gente tem Deus no coração, eu consegui superar essa situação. Eu superei essa situação e ponderei e falei assim, a minha história no Correio é muito mais bonita do que isso. Certo? É uma situação que está ali, eu deixei e falei, a gente resolve isso de outra maneira. A gente tem os canais, tem a área jurídica, a gente busca resolver dessa forma. Mas eu digo para você o seguinte, vou dizer de novo. Está faltando por parte de algumas gerências dos Correios mais empatia com o cliente. Mais empatia com o cliente. Mais respeito àquele que paga o nosso salário no fim do mês. E uma das coisas é isso, é aumentar o efetivo, né? Sim. É aumentar o número de trabalhadores, porque é humanamente impossível você entregar 700 objetos no dia. Não existe isso. Larissa, eu vou te falar uma coisa aqui. Carteiro que sai com uma quantidade enorme dessa de registrado, ele já sai psicologicamente abalado. Abalado. Porque o carteiro, o mantra do carteiro é sair e entregar tudo. Porque nós costumamos dizer o seguinte, carta amanhecida é igual pão. No outro dia já não serve. Exato. E existe, no Correio a gente sabe, nos dias de hoje existe muito imediatismo do documento, da encomenda. Porque a pessoa criou uma perspectiva, a pessoa criou uma situação que ela quer receber a sua encomenda e ela está certa, ela pagou por aquilo. Certo? Então, é esse respeito que tem que haver para com o cliente. O cliente é fundamental. Sem cliente, Larissa, eu não existo, você não existe, nós não existimos. Nós não existimos. O cliente é tudo. E algumas pessoas nos Correios, em postos chaves, não está percebendo ou está fazendo vistas grossas para isso. Está querendo sentar só no fim do mês com seu contra-cheque. Não é isso. Cada um precisa ter sua responsabilidade. Precisa ter sua responsabilidade, porque os Correios são muito grandes. É uma empresa muito séria. E tem uma solidez muito grande. Não foi privatizada. Agora, a sociedade tem que saber também, devido ao movimento sindical. Exato. Movimento sindical. Nós fomos muito felizes. Porque o ex-presidente, que eu me recuso a falar o nome dele, me recuso. Certo? Me recuso. Ele disse o seguinte, eu vou extinguir os Correios. Eu vou extinguir. Como é que você pega uma empresa da envergadura dos Correios, com a história que os Correios têm, e faz uma fala dessa? Como? É um desrespeito com o próprio país, né? Lógico que é. Mais de 300 anos de empresa. Que é. Então, uma empresa igual os Correios, ela tem que ser respeitada. Ela é respeitada. Veja o tanto de projetos que os Correios têm. Sim. Fora o seu papel social constitucional, né? De entrega de livros, de vacina, de tudo. E a gente, falando nisso, a gente percebe da pandemia. Quantos que os Correios não foram essenciais na pandemia? Porque vocês não pararam.
teve entregas e mais entregas, se aumentou o número de compras online, aumentou, né, o número de entregas, e as pessoas muitas vezes se esquecem disso. De quem estava ali atuando eram os correios, eram os trabalhadores, os carteiros. Você ia na agência, estava ali com, né, várias filas. Eu fui em várias agências durante a pandemia, fila e tal, todo aquele cuidado, e as encomendas estavam chegando, né? Todo mundo fazendo compra ali online e tudo chegando. Então é muito importante a gente estar tendo esse debate aqui, conversando, e o que a gente percebe é que muitas vezes o movimento social, em vez dele crescer, e a gente percebe até às vezes ontem, né, na comemoração do Dia do Trabalhador, que as pessoas não estão participando, né? Infelizmente as pessoas não estão. Ela está ali sofrendo no dia a dia do trabalho, e não só os correios, né? Não só o carteiro, não só o OTT, mas às vezes ali na luta dos professores, na greve dos professores, tem muitos que não vão. Ali às vezes no transporte público mesmo, né? O transporte público de Goiânia não é um bom exemplo de transporte público, mas mesmo assim as pessoas, elas não se preocupam em ali fazer uma greve, uma paralisação, elas têm medo e tal. E o que é que vocês acham, por que isso acontece? Por que você acha que o movimento social ele tem diminuído nos últimos anos, apesar da demanda ter sido alta, né? Principalmente aí no governo? Muito obrigado por essa pergunta, Larissa. Muito importante a sua pergunta. O governo passado, uma das suas primeiras ações, qual foi? A criminalização, criminalizou os movimentos sociais. Ele era enfático em dizer, sindicatos só tem ladrão. Ele tinha um porquê disso. Ele tinha um porquê. Foi quando vieram com a nefasta reforma trabalhista. Certo? Depois com a terceirização. Tem um porquê disso. O patronato nunca se ganhou tanto dinheiro como agora. Quebrou o equilíbrio. Sim. A massa trabalhadora nunca foi tão mal remunerada como agora. A mão de obra barateou de tal maneira. Você vê aí no dia a dia aí, pessoas trabalhando por um prato de comida, Larissa. Você sabe que eu não estou exagerando, não. Não, exato. Certo? Então, por quê? Quando ele tentou destruir os sindicatos, era para isso. Sim. Era para isso. Diminuir a força do Exatamente. da união. Tanto é que nós estamos com ação no STF agora, onde praticamente a gente consegue a volta da contribuição sindical. O STF reconhece os papéis do sindicato, porque o sindicato é importante na organização de classe. Certo? Esse é um dos grandes maus modernos, é esse. Essa reforma trabalhista que foi feita no Brasil. Nós voltamos lá para 1800. Sim. Lá para 1800, nós vamos demorar 100 anos para recuperar o que nós tínhamos. Exatamente. E aí você falando isso, da gente voltar para 1800, é importante a gente falar que quando a gente estuda a Revolução Industrial, estuda essas questões, a gente via que as pessoas trabalhavam lá mais de 20 horas, homens, Sem mulheres, direito a nada. crianças, sem direito a nada, o mínimo do mínimo, às vezes não conseguia nem comprar um prato de comida, mas não está diferente de hoje. Quantas pessoas não foram resgatadas aí nesses trabalhos análogos à escravidão? Lá no sul, aqui em Goiás direto, nessas fazendas de cana-de-açúcar, fazenda disso, fazenda daquilo. Então, às vezes, a gente fica chocado com aquilo. Nossa, as pessoas vivendo ali em situação de trabalho escravo, pega uma comida ali, fica devendo pro próprio patrão e o ciclo vai só renovando. E a gente fica perplexo, mas isso não tá muito diferente de 1800 e tá muito presente no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não percebe porque a gente tá numa bolha, vivendo só com os nossos. Mas que isso tá acontecendo, e não só em Goiás, mas em todo o Brasil, né? A questão do trabalho intermitente, Larissa. Exatamente. Essa, para mim, é a maior excrescência. E essa, começou mim, com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, esse Exato. trabalho intermitente. O cara trabalha, Soniana, ele não ganha um salário mínimo por mês. Mas abre espaço para ele ter 2, 3 empregos. Pro patrão é maravilha, ué. Pro patrão é maravilha. E que hora que ele vai conseguir trabalhar Sim. em 3 empregos? Tá. Né? Fora que é o seguinte, que eles criaram essas situações e o cara ter 2, 3 empregos para não estudar, para não se qualificar. Exato. Para não ter tempo de refletir Porque sobre o problema dele. O patrão, ele não tem medo, ele não tem medo de pagar aquela miséria, não. Ele tem medo do trabalhador que pensa, que se organiza. Exato. O trabalhador organizado, ele não sabe a força que tem. Aí você pergunta a questão do sindicato. O que eles fizeram? Foram desorganizar os sindicatos. Por quê?
Eles querem a classe trabalhadora um contra o outro, Exatamente. desunida. A partir do momento que a classe trabalhadora não tem unidade, fica mais fácil deles coordenarem. Sim. Fica mais fácil deles coordenarem. Eu vou mostrar um exemplo para você aqui, o seguinte. Os Correios. Nós tínhamos uma política salarial quase que igual. Em 95, Fernando Henrique Cardoso veio e criou uma tal de remuneração singular. Que é essas bonificações. Isso começou a gerar uma situação que poucos foram beneficiados. Você tem hoje, nos Correios, você tem 1 ou 2% que tem um salário realmente vantajoso. Digno, né? A massa, a grande massa mesmo, não ganha nada. Porque uma das estatais que mais paga mal é o Correio. Pois é. O salário do Correio é péssimo. É péssimo. Certo? Nós, com o governo progressista, nós tivemos aí 13 anos, certo? A gente conseguiu diminuir essa diferença. Mas aí veio o golpe, tirou, fez toda essa situação. Vamos ver se agora a gente começa a repactuar essa questão salarial. Exatamente. Porque do jeito que tá difícil, Larissa. Tá muito difícil. O custo de vida é muito caro e o salário não acompanha. O salário não acompanha. Então, o trabalhador tem que entender isso. Só através da organização que nós vamos conseguir diminuir esse abismo. E hoje nós ainda temos essa questão da internet, as big techs, isso tudo jogando contra o trabalhador, certo? Criminalizando os movimentos sociais, porque você olha aí, vê claramente, os movimentos sociais nunca foram tão criminalizados como agora, certo? Os sindicatos no Brasil totalmente esfacelados, porque sem recursos, sem nada, e o trabalhador, muitas vezes, no dia a dia, pega essa falácia, sindicato é feito só de ladrão, aquilo outro. Vem conhecer a história do seu sindicato, vem ver o que o seu sindicato fez. Vem participar no dia a dia. Vem participar do dia a dia do sindicato. Se vê alguma coisa errada, vá no Ministério Público, denuncie. Não fique calado, não fique falando pelos cantos, não. Vem para dentro da instituição, forme uma chapa, concorra. É importante a participação de todos. Então, o sindicato ele precisa ser forte. Sindicato forte, categoria forte. Exatamente. Nós precisamos dessa junção, certo? Agora, igual você falou, as pessoas não estão participando. Estão participando pelo seguinte, Thaís, porque os sindicatos, sendo criminalizados, passa essa ideia que o sindicato é formado só por pessoas ruins. Não é assim. Nós temos pessoas boas no sindicato. Nós temos pessoas... Igual todas as agremiações, elas têm os bons e têm os maus. Tem os bons e maus. Isso é na vida. É a vida. Isso é na vida. Vem conhecer a nossa sede aqui. Nós estamos aqui. Vem conhecer. Vem aqui conversar com a Larissa. Vem aqui conversar com o Eliseu, com o Exiraldo, com o Divino, com a Soniane. Venha conversar com a gente. Né, Soniane? Nós estamos aqui para atender, para clarear as ideias. Exatamente. E é bom você ter essa fala, Divino, porque foi muito isso. Foi muito discurso. O discurso destruiu, né, os movimentos sindicais, e não só os movimentos sindicais, porque se a gente pega a década de 80, o movimento estudantil também era muito forte. E hoje em dia a gente não tem, né? Tá bem fraco, e isso faz a diferença. E agora, mais do que nunca, mesmo que a gente tenha conseguido mudar o governo aí para um governo mais progressista, o trabalhador tem que estar ali forte, tem que estar atuante. E principalmente o trabalhador dos Correios, porque vocês perderam diversas cláusulas do acordo coletivo. Em 2019 era mais de 70 e agora a gente tem 30. Então, assim, quando eu entrei aqui no sindicato como jornalista, muitos se falavam, o salário é baixo, porém vocês tinham vários benefícios. Vale alimentação, vale peru, vale isso, muitos outros. E agora vocês também não têm. Então acaba que o salário realmente agora ficou baixo, né? Porque vocês não têm benefícios nenhum. E este, né, 2023, é o momento do trabalhador estar se juntando ao sindicato, estar participando das campanhas, das assembleias, para tentar reconquistar esses direitos que foram perdidos, né, nos últimos anos. E fica aí o nosso convite, então, para os trabalhadores virem participar do sindicato, virem entender como que funciona, ficar mais atento às lutas, porque o sindicato sempre está chamando, e participar desses momentos aqui também, né? Às vezes de debate, de discussões, porque é assim que a gente aprende, que vai conhecendo a história de um e de outro, né? Sindicato, Laís, a nossa categoria, alguns colegas estão achando que o sindicato é só PCCS. O sindicato não é só PCCS, não é não. Porque vai acabar, todo mundo vai receber e vai acabar. O sindicato é um órgão político, um órgão político. É onde o trabalhador
tem a condição de vir e debater melhorias no seu distrito, do dia a dia, nesse famigerado DDA, certo? Na reposição do seu salário, na volta dos 70% das férias, certo? No Vale Peru. Ou seja, nós construímos as pautas, nós levamos para a empresa, nós debatemos, nós buscamos as soluções. Mas o trabalhador precisa entender, o sindicato não é a direção, o sindicato é um todo, é a categoria como um todo. Todo. Carteiros, OTTs, atendentes, administrativos, todos, nós somos um todo. A partir do momento que as pessoas entenderem isso, vierem para dentro do sindicato, participar da vida, do dia a dia do sindicato, nós seremos mais fortes. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa categoria de Correios, ela é um elefante amarrada com linha de carretel. Por quê? Porque ela não sabe a força que tem. Sim. Nós já derrubamos, foi ministro das comunicações nos 30% em 2008. Uma greve maravilhosa. Maravilhosa, sério. Então, nós temos que ter essa consciência política. Nós temos que vivenciar o dia a dia do sindicato. E cobrar, mas cobrar com coerência. Sim. Não com ataques pessoais. Não, cobrar com coerência. E participar das assembleias, dos simpósios, Né? dos encontros, dos congressos nacionais, de tudo. É importante essa participação. Nós precisamos oxigenar e renovar o movimento sindical. Daqui a pouco eu estou saindo. Tem que entrar pessoas Eu novas. estou há 40 anos aqui, sempre no movimento sindical. Então nós precisamos renovar. Sim, exatamente. E assim, é até importante, né? Porque às vezes a pessoa tem um discurso diferente, um pensamento diferente, só que se ela também não coloca ali, ninguém vai ficar sabendo. Às vezes a ideia dela é boa, às vezes ela discorda do sindicato e a ideia dela é boa. Mas se ela não participa ali, se ela não está nos congressos, se ela não está discutindo, não vai fazer diferença. Então não adianta só ficar em casa reclamando, falando mal do sindicato, das pessoas que estão no sindicato, mas se ela não está ali fazendo parte, né? Então, assim, eu quero agradecer o convite de vocês, a presença de vocês aqui no nosso estúdio, porque é muito bom ter esses bate-papos com os trabalhadores também. Não só, assim, às vezes a gente traz aqui um profissional, um psicólogo, para falar de outros temas, mas a participação do trabalhador é muito importante para isso, para explicar como funciona o dia a dia, para falar dos desafios, né? Eu mesma não sabia disso, que o carteiro sai com mais de 500 objetos no dia, e isso é absurdo. Então, os clientes têm que saber disso, as pessoas têm que saber disso para entender o que está por trás ali de um atraso simples de uma encomenda dela que ela fez ali na internet, né? Então, quero agradecer a sua participação, Soniane, muito obrigada. E você também, Divino, muito obrigada pela participação. Larissa, eu que agradeço a abertura do espaço. Estamos sempre à disposição para falar sobre a classe trabalhadora, certo? O quanto é importante a gente fazer esse debate. Espero que isso aqui seja uma sementinha que a gente planta. E estamos à disposição para voltar mais vezes. Então, obrigada. Esse foi o nosso quadro Classe Trabalhadora em Debate e voltamos na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Até mais.